Sejam bem-vindos mais uma vez na casa do Senhor, através da live. Que o Senhor abençoe. Abrimos este culto em nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. E que Ele venha tomar a minha vida nas mãos. E que tudo que acontecer, cada palavra, seja direcionado por Ele. Que tudo é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Hoje vamos falar de Jó. Nada mais semelhante, né, que está acontecendo nos dias de hoje. Vamos abrir nossa Bíblia em Jó, capítulo 1. Amém? Como você está? Espero que esteja bem. Mas se você não estiver, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ficar bem. Peço a você que está assistindo a live que não saia, porque o Senhor tem uma palavra no teu coração. Eu oro pedindo ao Senhor que venha quebrantar este coração. Deus, me mostra os corações que estão fechados. Abra o teu coração. Deus, Ele quer falar com você. Não é a pastora Adriana que está aqui, mas é o Senhor que quer falar com você. Amém? Jó capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse ao Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado, está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhes em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti a tua face. Amém? A gente vê aqui que o Satanás ele ia todos os dias perante o Senhor e observava Jó. E Jó ele era muito rico, creio que era bilionário, não sei, mas ele tinha muitos bens. Então tudo para ele estava bem. Tinha dinheiro, tinha filhos com saúde, uma esposa, tinha tudo que uma pessoa, um ser humano, poderia querer. Mas um dia Satanás começou, a observar e ver, e falar para Deus, olha, vê teu servo Jó, tira tudo que ele tem, toca nele, para ver que se ele não blasfema. Muitas vezes nós temos tudo, no conforto, nós temos a nossa casa, carro, emprego, família bem, e tudo está bom, não preciso de mais nada. Não era o caso de Jó, mas colocando nos nossos dias de hoje. Tudo está bem, não preciso ir à casa do Senhor, não preciso agradecer a Ele, porque eu tenho tudo que eu preciso, bens materiais. Mas aí, voltando à palavra do Senhor, lá em Jó, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Então Satanás, olha que Satanás ia todos os dias perante ao Senhor, para falar de Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca nos ossos e na sua carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse ao Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E muitos sabem que aconteceu com Jó. Foi tirado os seus bens, foi tirado os seus filhos, menos a sua esposa. E acontece conosco hoje também. Nós estamos, vamos dizer, bem, com tudo que precisamos, o nosso conforto, mas aí um dia de repente é nos tirado tudo.
E aí? E a gente fica questionando, será que onde eu errei? O que eu fiz para merecer tudo isso? Às vezes a gente precisa de, como dizem por aí, de sacudir, né? Nos sacudir. Deus precisa nos sacudir para mostrar que a gente tem que buscar Ele, sim, mesmo nas horas boas. Mas infelizmente nós, seres humanos, só começamos a buscar ao Senhor nas horas que estamos doentes, nas horas que perdemos um ente parente, nas horas que perdemos os bens materiais, e a gente fica questionando ao Senhor: Deus, por que o Senhor fizeste isso? Por que o Senhor tirou fulano? Por que o Senhor levaste fulano? Eu creio que muitas pessoas foram levadas nessa pandemia. Foram tirados de você, às vezes pessoas conhecidas, às vezes seu parente, às vezes tem um parente seu lá no hospital, no leito. E aí é a hora de que você parou para pensar: o que aconteceu? Às vezes seu parente, mas pastora, qual é a resposta? Às vezes tem um parente seu lá na Às vezes Deus ele quer te mostrar algo, que a sua necessidade, o seu bem maiores tem que ser o Senhor na sua vida. Não adianta nada você ter dinheiro, você ter recursos, fazendas, sítios, casas e muitas coisas que se transformam em bem materiais. Mas se você não tiver o Senhor, o que você vai fazer? Para onde você vai ir? É o louvor que a gente acabou de ouvir. O que fazer? Para onde ir? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. A nossa vida está na mão do Senhor. O poder da vida e da morte está na mão dele. Muitas vezes a gente se encontra que nem Jó. Deus hoje falou muito forte ao meu coração essa palavra de Jó. Jó ele tinha 3 amigos, né? 3 amigos que questionavam muito a ele, né? Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes a gente está rodeado de pessoas assim, pessoas que não acreditam que você vai vencer, que você vai se levantar, pessoas que só te questionam e você fica perdido. Deus me mostra que tem pessoas confusas, pessoas perdidas, não sabe para onde ir, mas eu apresento ao Senhor Jesus para você. Ele é o teu caminho, Ele é o teu Pai que pode te cuidar, pode cuidar de você. Deus me mostra corações aflitos, mas você pode falar: pastora, mas a maioria das pessoas está assim. Mas se você está aqui é porque Deus quer falar com você, é porque Deus ele quer mudar a tua história, mudar o teu rumo, o rumo da tua vida. Às vezes você tomou decisões que te trouxe aflições, que te trouxe perturbações, que tirou tudo de você. Mas eu te garanto, o Senhor não. Ele não saiu de perto de você. Eu costumo dizer que o Senhor ele não vai arrombar o teu coração. Ele não vai roubar a tua vida. Mas Ele é um Deus que Ele pede licença para entrar. E se você não der licença para Ele entrar hoje, eu não sei o que vai poder acontecer com a tua vida amanhã. Mas pense nisso. Comece a colocar o teu coração diante do Senhor. O teu coração tão aflito, o teu coração tão perturbado. Deus me mostra pessoas que têm buscado direções que não é dele. Hoje é dia de você parar. E Jó estava assim, sentado no meio de cinzas, né? E a palavra de Deus fala que ele estava até com lepra. Uma doença que ninguém pode chegar perto. Você já se imaginou nessa situação? Você não tem casa, não tem filhos, não tem bens, ainda tem amigos que, ao invés de te ajudar, às vezes só te criticam. O que você tem feito da tua vida? Se você entregou um dia a sua vida ao Senhor Jesus e se desviou, por que você não está buscando o caminho dele? É tempo de pensar na reconciliação, de um posicionamento. Deus manda dizer:
Se posicione diante dele. Se posicione. Deus, Ele quer tocar o teu coração no mais profundo. Ele quer curar você. Mas você não está deixando. Você acha que Jó, ele não questionou? Ele não se fez perguntas? Vamos lá para o capítulo 10 de Jó. Ele fala assim: a minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes. Faz-me saber porque me condenes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos, resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabeis que tudo não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Amém? Aqui é um pouquinho do que Jó estava falando com o Senhor. Vamos voltar lá no início. Deus fala que Jó ele é íntegro, ele era reto e era temente ao Senhor. Aí você pode falar, mas por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus, deixou acontecer tudo isso? Às vezes, vamos voltar para a nossa realidade, às vezes Deus ele quer te mostrar o quanto você precisa da presença do Senhor, é carente do amor dele. Ter os bens materiais, ter dinheiro na conta, ter um emprego bom, ter a família, os filhos com saúde é muito bom. E você não vai ao Senhor agradecer a Ele. E o Senhor às vezes permite que tal coisas aconteça na sua vida para você parar para pensar o que você tem feito da tua vida. No começo do ano a gente fez a imersão e eu lembro que na maioria das pregações nós falamos que não era mais tempo de brincar. Não era mais tempo de brincar, de sair da presença de Deus. Hoje eu estou na casa do Senhor, mas amanhã não. Nos templos, na casa, nas igrejas, existem várias pessoas. Pessoas com o coração focado no Senhor. E pessoas que não estão com o coração no Senhor. Essas são pessoas que brincam com o Senhor. E chegou esse tempo. Deus ele permitiu, eu creio, esse tempo de doença, de vírus, de epidemia, para mostrar que chega de brincar com o Senhor. Chega de brincar de ser crente. Chega de brincar de, hoje eu vou na casa do Senhor para adorar, mas quando sair de lá eu vou para uma festinha, eu vou reunir com meus amigos para falar de coisas que não vão me edificar. Chega. Eu creio que é tempo de você se reconciliar com o Senhor. Deus me mostra pessoas que estão tão distantes do Senhor, mesmo na igreja, corações tão distantes do Senhor. Deus ele não quer 50% do teu coração, Ele quer 100%. E por que você não toma essa decisão? Porque você está brincando de ser crente. É uma palavra dura, sim. Porque não há mais tempo de dizer hoje eu vou, amanhã eu não vou. É tempo de se posicionar como filho e filha do Senhor. Assim como Jó, mesmo ele reclamando, mesmo ele questionando ao Senhor, ele não saiu da presença do Senhor. Ele se manteve firme. Mesmo com os amigos ali, falando ao ouvido dele. Às vezes falando, olha, Deus fez isso porque você pecou. Olha, aconteceu isso por causa disso. Então é o momento de você parar, de reclamar. Daquilo que está acontecendo com a sua vida. Não reclame mais. Simplesmente adore o Senhor. Simplesmente se prostre diante dele. E adore a Ele.
Peça a Deus que envie pessoas para te ajudar, para estender a mão e te levantar. E muitas vezes Deus não tem mandado pessoas porque Ele quer ter uma experiência com você. Deus me fala que você está sozinho, não é por acaso. É porque Ele quer ter um particular com você. Ele quer que você tenha experiência com Ele. Mas pastora, como é ouvir a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher, de criança? É algo muito forte, é mais do que isso. É algo que você sente dentro do coração. É uma certeza que você não questiona, que é o Senhor que está falando. Um exemplo, hoje eu estava perguntando ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor falou muito forte no meu coração, fala de Jó. Mostre para as pessoas que Jó também sofreu, que eu estive com ele a todo tempo. E foi algo certeza, é assim que Deus está falando no teu coração. Ei filho, ei filha, eu estou aí do teu lado. Eu estou segurando a tua mão. Eu quero te abraçar. Eu quero te curar. Eu quero restituir, restaurar aqueles projetos, sonhos que foram perdidos. Sinta o toque do Senhor. Feche os teus olhos neste momento. E comece a sentir a presença do Espírito Santo aí do teu lado. Oh Deus. Deus, Ele está sentado aí do teu lado. O Espírito Santo, Ele está tocando. Ele está te tocando onde você nem imagina. Para arrancar tuas feridas. Faça como Jó. Mesmo perdendo tudo, ele esteve ali, se posicionando diante do Senhor. Mas sabe que, por meio de tantas coisas que passamos, você ainda está aí, assistindo esse culto, ouvindo essa palavra. Nada acontece por acaso. A palavra do Senhor diz que nenhuma folha cai da árvore se não for permissão do Senhor. Se está acontecendo o que muitas aflições, dores, perdas materiais, de entes queridos, às vezes de pessoas mesmo que se afastaram de você, é porque o Senhor permitiu. E Ele vai escrever uma nova história, um novo tempo na tua vida. Muitas vezes a nova história não acontece na sua vida porque você não deixa. Você não deixa Deus escrever. Às vezes você entrega, fala, Deus, eu entrego tal projeto nas tuas mãos, tal sonho nas tuas mãos. Mas passa uma semana, 2 semanas, você fica apavorado, Deus, cadê? E você começa a agir com suas próprias forças. Um exemplo muito claro das promessas do Senhor é quando Deus pediu para Noé construiu a arca. Você acha que foi de um dia para o outro? Demorou muitos anos para ele construir aquela arca, até que a chuva veio. Mas Noé, ele permaneceu também. Ele construiu a arca conforme o Senhor mandou. Não foi um ano, 2 anos. Se eu não me engano, foi 50 anos que Noé demorou para construir a arca. E você acha que depois que a construção da arca foi pronta, logo em seguida caiu a chuva? A palavra do Senhor fala que não, que foi 7 dias depois. E você acha que com Jó foi de um dia para outro Deus restaurar os bens dele? Também não, demorou um tempo. Então por que você não consegue esperar? Por que você é tão aflito, tão inquieto? Aquieta o teu coração. Em nome de Jesus, Pai, vai com o teu Espírito Santo aquietando esse coração, aquietando essa mente, Pai. Que eles venham confiar no Senhor. Que o Senhor vai escrever uma nova história. É assim que o Senhor faz. Ele dá no tempo certo e na hora certa. Primeiro Ele vai te preparar para aquilo que o Senhor tem para você. Ele não vai te dar imediatamente, não. Tem bênçãos que vêm, sim, no outro dia. Mas tem bênção que demora um pouco. Deus fala que tem muita gente reprovando as mesmas coisas. Como assim? Às vezes você pede algo, e você caminha,
mas você faz tudo do mesmo jeito. Eu falo isso porque antes de eu me casar, eu com 23 anos já comecei a ficar meio temerosa. E eu comecei a procurar pessoas que não eram para mim, a entregar o meu coração para pessoas que não eram. E certa vez, Deus, Ele me pegou. Me pegou porque Ele falou, chega de tanto reprovar, você tem feito tudo a mesma coisa. Passa ano e chega ano, você faz tudo do mesmo jeito. Vamos mudar essa história. E Deus mostrou para algumas pessoas que se eu não abrisse mão daquele sentimento, eu ia definhar espiritualmente. E eu estava no ministério de dança, estava à frente do ministério de dança junto com outra pessoa, e eu tinha uma responsabilidade ali naquele altar, de levar adoração, de transmitir que o Espírito Santo estava ali. Mas aquele sentimento, ele me parava. E muitas vezes o que te para é algo, pode ser um sentimento, pode ser a sua indecisão de não se posicionar diante do Senhor. Pode ser que você não queira abrir mão dos seus sonhos para ter os sonhos do Senhor, para viver os sonhos do Senhor na sua vida. Então o Senhor mostrou para os meus líderes o que ia acontecer comigo. E foi uma dura decisão para mim. O Senhor disse assim, ou você abre mão desse sentimento, ou você vai definhar. Mas aquele sentimento era tão forte dentro de mim, que parecia que eu nunca ia conseguir. Mas eu fui orando uma semana. E fomos a um monte depois. E naquele monte eu chorava muito. Era como uma criança tivesse com algum doce, alguma coisa que não quero largar, que ia fazer mal. E eu chorava muito naquele monte. E o Senhor falava, fala, desapega, abre mão desse sentimento. E eu falava, não, Senhor. E o Senhor falou a última vez comigo, ou você abre mão desse sentimento, ou eu te deixo. Então, chorando, eu falei, Deus, eis aqui o meu coração. E depois que eu fiz essa oração, a gente fez uma roda para encerrar essa oração. E a gente orando ali, mais uma vez eu disse, Deus, é de todo o meu coração que eu entrego esse sentimento ao Senhor. E eu tive uma experiência sobrenatural. Eu vi a mão do Senhor tirando aquele sentimento do meu coração. E eu caí anestesiada, porque a presença do Senhor foi tão forte naquele momento na minha vida, que eu fiquei 3 dias anestesiada. E quando foi no outro dia, eu fiquei sabendo que a pessoa, que eu gostava, estava namorando. Mas você acha que eu fiquei triste? Não, fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz porque foi de coração, eu entreguei aquele sentimento e o Senhor fez. Não sei porque o Senhor me fez lembrar e falar disso. Mas muitas vezes você está sofrendo por decisão sua. Porque você quer. Porque você não entregou totalmente o teu coração ao Senhor. Não entregou a tua vida ao Senhor. Por que você ainda não fez isso? Você está esperando o que para tomar essa decisão? É com você que eu estou falando. O Senhor, Ele me mostra você com esse coração tão duro. É tão difícil assim deixar Deus agir na tua vida? Se você está vivo, se você tem o que tem, é porque o Senhor te deu. Não foi pela força das tuas mãos, não. Se o Senhor não te abençoar, você não tem nada, meu querido, minha querida. Então não venha pedir forças com o Senhor. É Ele que fala ao teu coração. Quebranta o teu coração hoje, que você vai ver o quanto o Senhor vai fazer na tua vida. Comece a trilhar os caminhos do Senhor, que Ele vai fazer com você. Às vezes a luta que você está lutando não é sua, é dele. E você tem quebrado a tua cabeça. E você tem feito coisas que não agradam ao Senhor. Você tem ouvido coisas que não agradam ao Senhor. Deus me mostra que tem pessoas que têm ouvido coisas que entristecem tanto o coração do Senhor. Você que um dia
ergueu a sua mão e disse: eu dou a minha vida ao Senhor. E hoje você não está totalmente na presença do Senhor. Você está por interesse. E não é assim que o Senhor quer. O Senhor não faz barganha com ninguém. O Senhor é o dono da tua vida. E voltando em Jó, depois que Jó passou por tudo isso, o Senhor, ele restituiu Jó. Eu creio que 10 vezes mais. Ele teve os seus bens recuperados. A mulher dele, eu creio que se converteu. Porque no meio de tudo isso, a mulher dele fala para ele: se amaldiçoa esse Deus e morre. E muitas vezes tem pessoas falando para você: amaldiçoa esse Deus e morre. Ou larga de ser crente, larga de ser, desculpa a palavra, besta, de estar seguindo esse Deus. E muitas vezes você está dando ouvido a essas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Comece a aquietar a tua alma agora. Como aquietar minha alma, pastora? Peça ao Senhor: Deus, aquieta minha alma, aquieta o meu coração, para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu possa sentir o Senhor. E Jó, ele não conhecia Deus de verdade. Vamos dizer, desculpa a expressão. Deus, ele conhecia a Jó. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Mas ele teve uma experiência com o Senhor. E ele disse assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, Jó teve essa experiência com o Senhor. Você quer ter uma experiência com o Senhor? Mas para ter uma experiência com o Senhor, você precisa se entregar verdadeiramente. Eu lembro de uma experiência que eu tive no começo do ano. Eu fiz umas cortinas de papel para colocar no quarto onde meus filhos dormem. E era de coração. E esses batiam. É como aqueles catavento, aqueles da China, né? Coloca assim na área e começa a bater o vento e começa a fazer barulhinho. Eu não lembro o nome agora. Mas um dia eu estava amamentando a minha filha no quarto e aqueles papelzinhos começou a fazer barulho. E de repente eu ouvi a voz da minha querida pastora: filha, para que é isso? Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, só estava eu e minha filha, mais ninguém. E na hora eu entendi que era o Senhor falando através da minha pastora. E eu conversando, falei: eu fiz para decorar o quarto. E a voz disse assim: arranca isso agora, porque isso no mundo espiritual quer dizer outra coisa. E sem questionar, eu fui lá e tirei. Depois que eu tirei, a voz parou. E aí meu esposo entrou no quarto. Uai, cadê aqueles papelzinhos que estavam ali na parede? Falei: amor, eu acabei de ter uma experiência com o Senhor. E ele pediu para mim tirar e eu tirei. E muitas vezes você é assim, Deus tem falado com você. E você não tem obedecido ao Senhor. E você tem passado lutas e mais lutas. Porque você não ouviu a voz do Senhor. Você não seguiu a direção do Senhor. Você está igual Jonas. Vai para frente, você vai para trás. Vai para a direita, você vai para a esquerda. Toda ação tem sua consequência. Toda decisão tem sua consequência. Seja ela qual for. Seja ela boa ou seja ela ruim. Qual você prefere para a sua vida? É claro que vai ser a boa, né? Mas eu falo para você: o Senhor tem a melhor opção para você, que é nos braços dele. Descansar nos braços dele. O Senhor, ele quer alcançar o teu coração. Ele quer te tocar de uma forma que você nunca sentiu o Senhor. Ele quer que você tenha experiência. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por que você não quer essas coisas? Boa, perfeita e agradável para a sua vida. Porque você está se retorcendo. Porque você não está deixando o Senhor falar com você. Hoje pode ser a última vez que o Senhor quer falar com você.
porque o poder da vida e da morte está na mão dele. Hoje ele pode permitir que o inimigo te leve onde você vai passar a sua eternidade. Que você possa pensar nisso, refletir na passagem de Jó, no livro de Jó. Jó, primeiro, ele era íntegro, reto e temente ao Senhor. Mas o Senhor permitiu que tirasse todos os bens dele. E ainda permitiu que 3 amigos fossem assentar ao lado dele. Não para ajudar, mas para criticar. E depois o Senhor restituiu, creio que 10 vezes mais na vida dele. E por que você está rejeitando o que o Senhor tem para você? Vamos orar? Essa é uma breve reflexão que o Senhor colocou no meu coração hoje. Que se você está vendo, ou se você vai ver essa mensagem, essa reflexão, que você reflita de verdade. Tire a pastora Adriana de cena e comece a trazer o Senhor à sua memória. Que não seja a pastora Adriana, mas sim o Senhor falando no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Pai, eis aqui pessoas, eis aqui filhos e filhas diante do Senhor. Com o coração tão aflito, ó Pai. Com o coração tão temeroso e com o coração tão duro. Pai, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vai aquietando esses corações. Vai tocando de vida em vida agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus, sinta o toque do Senhor na sua vida agora. Sinta o toque do Senhor na sua vida agora. Que seja como um vento suave, que vai limpando, vai tirando todos os empecilhos, tudo aquilo que tem fazendo você sofrer, tudo aquilo que tem trancado a tua vida, aquilo que não tem prosperado, que o Senhor vai tirando como vento, que o Senhor vai tirando como vento agora, e vai levando para o mar de esquecimento, que você vai abrindo teu coração agora. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando nessas vidas, nesses corações, ó Pai, que estão se derramando diante do Senhor, que estão se colocando diante do Senhor, ó Pai. É todos os problemas, é todas as aflições, ó Pai, que muitas vezes eles não conseguem ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, aquieta toda aflição, toda dor, vai aquietando agora, que só a tua voz, Senhor, eles possam ouvir agora, que só os teus braços eles possam sentir agora, Pai, braços de carinho, braços de amor, braços de proteção. Em nome de Jesus, sinta o toque do Senhor na sua vida. O Senhor está te abraçando agora, como uma criança, é assim que você é, uma criança diante do Senhor. Seja uma criança diante do Senhor. Chore, se derrame diante dEle. Peça a Ele: Deus, eu não aguento mais, me ajude a caminhar, que só o Senhor pode me ajudar. Afasta de mim, ó Pai, pessoas, ó Pai, que não vão edificar a minha vida, que não vão ajudar a prosseguir, a estar diante do Senhor. Vai tocando agora. Toda depressão vai cair por terra agora em nome de Jesus. Toda maldição hereditária seja quebrada na sua vida. Muitas pessoas têm dito para você que você não vai prosperar, que você não vai conseguir. Em nome de Jesus está cancelado toda essa maldição hereditária. Todas as palavras malditas da sua vida está cancelado agora em nome de Jesus. Há um novo tempo, uma nova história que o Senhor vai escrever na sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Se você crer, você vai ver que vai ser uma nova história, um novo tempo na sua vida. As portas vão se abrir sim, as lágrimas vão cessar sim. Você vai chorar lá, vai chorar de alegria, vai chorar de júbilo na presença do Senhor. E que tudo aquilo que tem te prendido a não estar na presença do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus.
seja a televisão, seja as músicas mundanas, seja os jogos, seja o que for, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, que você venha ter forças para estar diante do Senhor, que a partir de hoje você venha ser filho e filhos gratos diante do Senhor, que venha diante do Senhor todos os dias e ser pai. Obrigado, obrigado porque o Senhor me sustentou, obrigado porque o Senhor me abençoou, obrigado porque o Senhor é o meu Pai. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo que todas as doenças vão bater em retirada agora. Que aquele ente querido seu que está ali no leito do hospital seja curado em nome do Senhor Jesus. Que ele seja restaurado, que ele seja levantado daquela cama e ele venha testemunhar que o Senhor vive, que o Senhor ressuscita, que o Senhor faz milagres ainda. Oh, decante alemanha cheira, alemanha. Os céus estão abertos, meu querido. Há anjos subindo e descendo. Anjos aí na tua casa te protegendo. Há o Espírito Santo te tocando neste momento. Ele curando aquela ferida que até hoje está aí no seu peito. É mágoa do passado. É mágoa do teu esposo. É mágoa dos teus filhos. É tantas mágoas que você se tornou uma pessoa tão amarga, que você se tornou uma pessoa tão insensível. Mas o Senhor, Ele te liberta hoje em nome do Senhor Jesus. O Senhor faz de você uma nova pessoa, um novo coração. Em nome de Jesus, receba o toque do Senhor na sua vida. Receba o toque do Senhor no teu coração. Oh Deus, me mostra, Pai, aquilo que o Senhor quer que eu fale. Me usa, Pai. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, para servir os meus irmãos. Ah, Deus, Ele traz paz hoje na tua casa. Deus, Ele traz restauração no teu casamento. Mas Ele fala, se posicione. Se posicione como uma mulher sábia. Se posicione como uma mulher sábia que vai edificar o teu lar. Não seja uma mulher que vai ficar gotejando, falando as mesmas coisas. Mas profetize sobre o seu esposo. Profetize sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Que a tua casa vai servir ao Senhor. Que Ele é um Deus que pode todas as coisas. Que pode transformar. Que pode levantar das cinzas os sonhos e os projetos. Receba da parte do Senhor. É o Senhor que fala contigo. É o Senhor que restaura. É o Senhor que liberta. É o Senhor que cura nesta noite. Há anjos de cura. Anjos de restauração. Aí na tua casa. Colocando tudo no lugar. Se tudo está fora do lugar, é porque o Senhor permitiu que você parasse para que veja o quanto você é dependente do Senhor. Você não é dependente do dinheiro, das pessoas no teu braço forte. Você tem que depender do Senhor. Há quanto tempo você não tem buscado a Ele? Há quanto tempo você não tem se prostrado diante dEle? Há quanto tempo você não tem chorado? Porque um dia você disse, eis-me aqui, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. E você não foi mais na presença dEle. As coisas não estão dando certo por culpa sua. Porque você não se posiciona como filho, mas como servo que só vai a Deus quando quer algo. E não quando é como filho que ama verdadeiramente o Pai. Se posicione hoje, meu querido e minha querida. Não deixe para amanhã, não. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde.
Porque o poder da vida está na mão do Senhor. Olha tantas pessoas que já morreram. Olha tantas pessoas que estão naqueles hospitais. Mas você está aí, firme e forte. É porque você precisa tomar uma posição. Precisa se levantar e orar. Precisa se levantar e adorar ao Senhor, que é o Senhor das nossas vidas. Ah, Deus. Obrigada, Pai. Os céus ainda está aberto, meu querido e minha querida. Ainda é tempo de você se prostrar diante dele e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu não sou nada diante do Senhor. Me perdoa por ter caminhado sem a tua presença, feito tantas coisas sem a tua permissão. Comece a pedir perdão ao Senhor, que Ele vai derramar chuva de bênçãos na sua vida. Comece a consertar aquilo que está de errado na tua vida. O Senhor vai te mostrar. O Senhor já está te mostrando o que precisa ser consertado na tua vida. Não fique mendigando o amor de outras pessoas, não. Porque o Senhor tem um amor tão grande por você. Você não precisa mendigar o amor de ninguém, a atenção de ninguém. O Senhor, Ele tem toda a atenção para ti. Ele está olhando para você agora. E Ele vai te amar. E Ele te ama como você nunca imaginou. Oh Deus, obrigada. Obrigada por esse tempo, ó Pai, na tua presença. Que esse tempo não venha só estar aqui, mas venha ser todo instante, ó Pai, na tua presença, te adorando, te exaltando, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Abba. Te adoramos, ó Pai. Te adoramos na beleza da tua santidade. Não aquilo porque o Senhor tem nos dado, mas pelo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Salvador, é o nosso Mestre. Ah, Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor faz presente em nossas vidas a cada instante. Obrigada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que te faça prosperar. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, amanhã você vai sentir algo novo. Amanhã, ao levantar, a partir de agora, você já vai começar a sentir algo novo na tua vida. É o Senhor te tocando, é o Senhor falando com você. Amém? Vou chamar o pastor José. Amém. Quão maravilhoso é ter você conosco. Quão bom ouvir a palavra